tem um vasto conhecimento da matéria, além de ser uma pessoa maravilhosa, e de ter a honra de estar como mediadora, minha coordenadora, a Úrsula, né? Que a gente já trabalha junto há bastante tempo. E nós escolhemos esse tema, eu e a professora Emanuele, devido à importância desse tema para, tanto para o conhecimento dos nossos alunos, como para os alunos de uma maneira geral, que vão ter a oportunidade de estudar de uma forma interdisciplinar, não só o direito separadamente, o direito penal e o direito civil, mas de uma maneira abrangente os dois. E aí, continuar com, assim, com análise crítica a respeito de casos práticos. Então, muito obrigada pelo convite de participar dessa tarde de hoje. Professora Emanuele, vai falar alguma coisa? Gostaria sim. Para mim é um prazer estar aqui nessa tarde de hoje, viu, dividindo um tema tão importante, tão comum, né? A gente sempre vê esses questionamentos partindo de clientes, de processos, de alunos também na sala de aula, não é, Nelice? Não só na parte de direito de família, mas também na parte de direito penal. Então, estou muito feliz de estar aqui na presença de vocês, trabalhando junto com a Nelice, uma parceria sempre maravilhosa, tendo a presença da professora Úrsula, que também é do nosso coração, nós já trabalhamos há muito tempo juntas, então, para mim, é uma tarde super feliz, e estou adorando ver vocês aqui, interagindo no chat com a gente, muitos que eu estou revendo novamente, já tivemos contato no semestre passado, e agora vai ser uma tarde bem interessante, vocês perguntem, interajam, dúvidas, e nós estamos aqui para conversar, vai ser mais uma tarde de conversas, não é? Com a experiência que nós temos. Exatamente. Podemos começar? Podemos começar. Então, vamos lá. Pessoal, então o tema que a gente vai tratar hoje vai ser o exercício da guarda compartilhada em situações de violência doméstica e familiar. Então, qual a minha parte? Eu, como sou penalista, fiquei com a responsabilidade de relembrar para vocês um pouquinho sobre o que é a violência doméstica e familiar, quando ela ocorre, ok? E aí, nós trouxemos alguns slides só para facilitar a visualização de vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos tratar hoje é o seguinte: a lei que rege os tipos de violência doméstica é a Lei 11.340/2006, que é a tão conhecida Lei Maria da Penha, certo? Essa lei, ela traz os 5 tipos de violência que constitui a violência doméstica e familiar, certo? Então, nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a patrimonial e a violência moral. E aí, eu vou tratar um pouquinho de cada um desses tipos de violência, certo? Então, assim, a violência mais conhecida e a violência que efetivamente gerou a criação da lei, que é a mais visível, é a violência física. Por quê? Porque a violência física, ela deixa marca em relação à integridade e à saúde corporal da pessoa, seja externamente, seja internamente ao corpo. No entanto, ela deixa marcas, então é muito mais fácil de ser visualizada. Até porque, infelizmente, esse tipo de violência pode levar à morte ou a uma lesão corporal de natureza grave em relação a alguém, certo? Mas ouso dizer que muitas vezes ela não é a pior marca que se deixa na mulher vítima da violência e em sua família. Inclusive, a questão da guarda compartilhada, que é o assunto de hoje, ele é bem relacionado às marcas psicológicas que são deixadas na criança, que vai ser objeto da guarda, como em todas as pessoas da família que participem dessa violência. Então, o que é essa violência psicológica? Que não deixa marcas físicas, mas que é tão nefasta para a mulher, para seus filhos e para todas as pessoas que com ela convivem. Senhores, a violência psicológica, ela é bem abrangente, mas a gente poderia seguir como norte a diminuição da autoestima da pessoa, certo?
Por que isso? Porque diminuindo a autoestima da pessoa, é aberta a margem para a prática de vários outros tipos de violência. Não se engane, a violência física, ela não chega de uma hora para outra. O agressor, antes de chegar à violência física, ele passa pela questão da violência psicológica e diminuição da autoestima. Por isso que nós temos que estar atento para os tipos de relações em que nós vivemos em nossas casas e em que nós observamos nos nossos vizinhos e a população. Por quê? Porque começa com pequenos xingamentos. Você é isso, você é aquilo, você não presta para determinada coisa, você não tem competência para fazer isso, você é burro. Então, a violência começa, de uma maneira geral, com pequenos xingamentos que vão diminuindo a estima da pessoa. Então, são momentos de humilhação em relação à pessoa e em relação à família dessa pessoa, certo? Elice, posso contribuir também? Com certeza, Manu. Essa violência psicológica, gente, ela é tão grave que ela faz com que a mulher também fique prisioneira naquele relacionamento, muitas vezes, né? Então, não só ela, como os filhos, que ficam passando por esse tipo de situação, não é? Ela se vê como uma pessoa diminuída, onde ninguém mais vai ter interesse nela, né? Onde ela não tem capacidade laboral, onde ela não pode ter a sua individualidade, né? Então, essa violência ela é muito, muito importante nesse sentido, porque a física é gravíssima, mas a psicológica, ela diminui muito a pessoa, não é, Alice? Não deixa marcas, exatamente, e a pessoa não tem como mensurar. O vizinho, muitas vezes, não consegue ver e não consegue chegar a esse tipo de violência. Por isso que, muitas vezes, a violência percebida está nas próprias escolas, nos desenhos que as crianças fazem, que reportam ao professor, o que outras pessoas conseguem ver. Inclusive, após essa violência psicológica, seguem as outras violências, que, por exemplo, o isolamento. Não, você não vai sair com suas amigas, você não vai ver sua mãe, você não vai ver seu pai, você não vai para academia. Por quê? Porque é muito mais fácil manipular e controlar alguém em situação de violência quando essa pessoa está isolada, quando essa pessoa não tem por quem chamar, não possui outras pessoas, certo? Então, Exatamente. assim, pois é, então a violência psicológica, ela acaba sendo uma das mais graves. E aí ela geralmente evolui. Evolui com o quê? Com a violação da intimidade das pessoas, por exemplo. Tira-se uma foto da pessoa em situação constrangedora, publica em redes sociais. Isso é uma violência, porque você está querendo humilhar essa pessoa. E aí, dessa violência psicológica, geralmente nós partimos para a violência moral. O que é a violência moral? A violência moral nada mais é do que condutas que violem a vida da pessoa no âmbito externo ao eu dela. É quando se pratica condutas contra essa mulher, contra essa família, que ensejam, inclusive, crimes de calúnia e difamação. Ou seja, a violência psicológica é quando a pessoa é afetada no que ela pensa dela própria. E a violência moral é quando sai desse ambiente interno, de dentro de casa e da família, e passa a ser uma violência externa, onde o agressor ele vai humilhar a vítima para terceiros, externos àquela relação de dentro de casa. Certo? O que diminui mais ainda a autoestima da mulher, porque está sendo devassada, não é isso, né, Alice? Pois é, Manoele. E você imagine a situação das crianças que vivem numa situação dessa. Porque, assim, eu acho que talvez todo mundo aqui, infelizmente, tenha presenciado uma briga de outras pessoas. Seja ele quem for, de pais, de amigos, enfim. E aí, eu tenho certeza que nós, adultos, já nos sentimos mal com a briga alheia. Você imagine o pai e a mãe, pessoas de referência na família, brigando, como é que fica a situação dessas crianças, psicologicamente falando, que não sabe para onde recorrer, e que muitas vezes elas são violentadas também, físicas, psicológica e moralmente.
certo? Além disso, a violência, ela parte muitas vezes para a violência sexual. O que é a violência sexual? Não se iluda, a violência sexual não é só quando o agressor, ele obriga a vítima a com ele manter relações sexuais, ou em relação à criança, que seria a questão do estupro do vulnerável. A violência sexual, ela vai mais além. Ela acontece quando o agressor, ele obriga a vítima a presenciar condutas sexuais desagradáveis ou a participar delas, ou a permitir que elas aconteçam. É uma violência sexual, por exemplo, o marido obrigar a sua esposa a permitir que ele pratique relação sexual com seu enteado, ou até mesmo com o filho, certo? É uma violência sexual que provém do quê? Da baixa estima causada pela violência psicológica, certo? Outra coisa, a violência sexual é mais abrangente. Ela engloba, por exemplo, a proibição do agressor para que a vítima, ela não tome contraceptivo, ou para que a vítima ela permita o aborto, ou para que a vítima não leve adiante uma gravidez, ou ela engravide sem querer. É uma violência em relação à dignidade sexual de uma maneira geral. E, além disso, por fim, eu gostaria só de falar sobre a violência patrimonial. Porque o que é essa violência patrimonial? É uma violência, pessoal, onde o agressor, ele tenta retirar a estabilidade ou a independência financeira da vítima. Por que isso? Porque se a vítima ela não tem independência financeira, então a vítima ela vai ficar dependente de quem? Do agressor. E aí ela vai acabar suportando determinadas coisas de âmbito psicológico, de âmbito moral, de âmbito sexual ou físico, que não suportaria se ela tivesse dinheiro suficiente para alugar uma outra casa com seus filhos, com sua família e sair de lá, dizendo, eu não quero mais isso. E se libertar. Então, a violência patrimonial é qualquer conduta que atrapalhe essa independência financeira. Então, por exemplo, pode ser a retenção ou destruição dos meios de trabalho da pessoa. Por exemplo, vamos supor que um rapaz é casado com uma artesã e aí ele faça o quê? Ele destrua os produtos que ela ia vender, o meio de trabalho dela. Se ela for uma advogada, por exemplo, ele liga desmarcando os clientes dessa pessoa, ele quebra o computador que essa advogada trabalha. Para quê? Para que ela não ganhe dinheiro, não tenha sua independência e, por consequência, não possa sair dessa situação de violência. Certo? Posso dar uma contribuição também? Com certeza. A gente vê que a violência patrimonial, ela ainda é presente, mesmo com tantos anos pós-Estatuto da Mulher Casada, não é? Os meninos entenderam justamente isso. A gente tinha um Código Civil 16 muito patrimonialista, muito paternalista, não é? E aí, na década de 60, por meio do Estatuto da Mulher Casada, a mulher ela adquire, né, essa emancipação, não só de trabalhar sem que tivesse autorização prévia do marido, como também blindando o patrimônio próprio adquirido pela força de trabalho. Mas, mesmo assim, a gente vê que, com tanto tempo, né, se a gente for considerar, desde então, não é toda essa evolução, a igualdade formal na nossa Constituição Federal, a gente ainda percebe o quanto, muitas vezes, a mulher é refém, não é? Inclusive, até nessa emancipação para dizer, não, eu consigo sozinha, eu posso trabalhar sozinha, e isso reflete de uma forma muito incisiva nos filhos, né? Até essa questão da diminuição, que parte para os filhos, né? E eles também não se sentem pessoas valorizadas, né? Estão desvalorizando o meu genitor, então isso reflete em mim de uma forma negativa. Até porque qual o exemplo que eles vão ter para levar para a vida deles? Ah, minha mãe não trabalha, ela é subjugada, ela apanha, ela é humilhada, isso é normal. Eu vou fazer isso com meus filhos também e vou aceitar uma relação afetiva dessa forma. E então, assim, os filhos, eles são afetados de forma psicológica muito grave, diante de todos os outros tipos de violência, seja a moral, a patrimonial, a sexual ou a física. É por isso que eu ouso dizer que a violência psicológica, ela é a mais perigosa, ela é a mais nefasta.
Óbvio que eu não estou abrindo mão no caso de violência doméstica, no caso de gerar morte ou algo mais grave, mas assim, a violência psicológica ela é mais difícil de ser compreendida e de ser trabalhada, e muitas vezes as próprias crianças, elas desenvolvem transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, e problemas, assim, na sua vida em virtude dessa violência. Então, como é que fica nessa situação de violência doméstica a guarda das crianças? Será que a guarda compartilhada seria melhor? Será que a gente poderia deixar que as crianças fossem para a casa do pai e da mãe, mesmo continuando a sofrer esse tipo de violência? Olha o problema que nós temos aqui. E, por outro lado, será que a gente pode afastar a figura do pai e da mãe dos seus filhos? E aí, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Mas antes de sair dos tipos de violência, eu gostaria só de ressaltar que a Lei 13.431 de 2017 é uma lei que visa garantir os direitos da criança e do adolescente como vítima e como testemunha. E essa legislação, ela traz os tipos de violência também em relação à criança. Então, todos os tipos de violência que a gente tratou, que são tratados na Lei Maria da Penha, também são previstas na Lei 13.431, certo? E dentre esses tipos de violência, se prevê na violência psicológica a alienação parental, que é o quê? A interferência de forma nefasta de um pai que tenta descaracterizar o outro, não é isso, Emanuele? Emanuele? Repita aí, por favor, cortou um pouquinho. Então, a alienação parental, que é psicológica, é justamente essa interferência de um pai em relação ao outro, que visa retirar a autoridade desse pai e denegrir a sua imagem, não é isso? Exatamente. Essa e ela tratou de uma forma bem-vinda, não é? Até essa alienação parental como uma violência de fato psicológica, traz marcas para a criança, marcas assim permanentes para a criança e para o adolescente, não é? Que vão repercutir na vida adulta dessas pessoas. Esse afastamento que um dos genitores ou a família do genitor provoca quanto a essa ligação tão importante, não é? Para o desenvolvimento do filho, criança e adolescente. Então, todo de política, né, de desmerecimento que acontece de um para com o outro, né, na maioria dos casos, quem detém a guarda, né, não sabe lidar muitas vezes com o fim do casamento, e a gente tem que saber diferenciar, né, a relação parental da relação conjugal, na verdade, e as pessoas confundem isso, né, então tem várias situações em que a alienação parental, ela pode se configurar, né, desde crescimento, aquele genitor, até mesmo o afastamento no sentido de não comunicar coisas importantes, fatos importantes da vida desse filho, criança, né, ou adolescente, tá certo? Se distanciar, viajar sem se comunicar, ou até mudar o domicílio sem comunicar ao outro genitor, são formas em que a alienação parental, se traduz para a gente, né? Ela se torna uma coisa real, né? E o que para a criança se torna um pouco devastador, no futuro, né, podem ser já uma responsabilidade civil por abandono afetivo, então você tem um distanciamento que muitas vezes é irreversível, e às vezes não por culpa do genitor, não é? Então tem casos e casos, né, Alice? A responsabilidade civil por abandono afetivo, o abandono afetivo também é uma situação que causa problemas psicológicos na criança e no adolescente, não é? É um fato importante, né, que realmente o direito ele precisa observar, mas a gente percebe que a alienação parental, ela reflete em vários outros prismas, não é verdade? Justamente na vida inteira dessa criança, certo? Então, o que eu queria que vocês percebessem até agora era o seguinte: diante dessa situação de violência, o que fazer? E outra coisa, você, enquanto advogado, se você se deparar com a situação de violência psicológica, você pode pedir a guarda compartilhada, ou será que você não pode pedir? Você pode pedir a guarda unilateral?
certo? Então, o primeiro ensinamento que a gente tem de hoje é o seguinte, que para mudar o tipo de guarda existente, não é necessária a prova da violência física, basta a prova de algum tipo de violência dentro daquela relação lá existente, seja violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. E uma coisa interessante, Nelícia, é que dessas formas, o genitor, o guardião, não é, que compartilha ou que exerce a guarda unilateral, ou até mesmo o visitante, ele está violando os direitos do filho, criança e adolescente. O que pode ser levado ao judiciário, e o judiciário, ele estabelecer um direito de visitação diferenciado, ou até de guarda diferenciado. Então, desde uma advertência, a gente tem também os dispositivos da lei, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trazem todas essas situações, né, que ensejam desde a advertência até a própria perda do poder familiar, né, e seria, assim, uma situação radical. Porque mas isso quando a violência também foi em relação direta à criança, né? Direta então, à quando criança. a violência for direta à criança, pode ensejar até a perda do poder familiar, não é isso? E também nós vamos ver que em 2018 o Código Civil ele se modificou, né, no sentido de a violência doméstica, né, praticada de um genitor para com o outro também pode ensejar a perda do poder familiar. A gente vai ver lá na frente isso também, não é? Uhum. Então, eu vou passar aqui. Assim, será que a lei de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ela traz uma solução para isso? E a gente vai observar o seguinte, que a lei de violência doméstica, ela traz algumas formas de proteção à família. Como é que seriam essas formas de proteção à família que ela traz? Incluindo a mulher em programas assistenciais, promovendo assistência judiciária gratuita, promovendo serviços de contracepção de emergência para essa mulher, até para que ela não engravide ou não pegue uma doença sexualmente transmissível, proteção policial, medidas protetivas, mas assim, voltado à criança exatamente, o que é que a lei tem? Porque assim, colocar a criança em uma casa de abrigo junto com a mãe não vai resolver o problema da guarda posterior, vai resolver o problema emergencial de violência física ou psicológica, abrangendo as outras, que está acontecendo naquele momento. Então, assim, eu trouxe para vocês aqui algumas medidas protetivas que são condutas de emergência que a lei ela pode utilizar, certo? A Lei Maria da Penha pode embasar o magistrado nesse sentido. Então, no caso de observância de violência física ou psicológica iminente, o magistrado pode fazer o quê? De imediato. Ele pode afastar do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, com seus familiares, obviamente, o agressor. O agressor. Isso, ele pode proibir o agressor de se aproximar da pessoa que foi ofendida e de seus familiares, pode proibir o agressor de ter contato com a ofendida e contato com seus filhos por qualquer meio de comunicação, Instagram, Facebook, WhatsApp, telefone, principalmente pessoalmente, e pode, inclusive, de imediato, restringir ou suspender qualquer tipo de visita, mesmo que já tenha uma guarda anterior existente, certo? Porque a violência doméstica, ela não acontece com pessoas que moram no mesmo domicílio, ela pode acontecer com pessoas que já se separaram, mas ainda estão nessa situação de violência. Então, pode ser que João e Maria já tenham se separado, já tem uma guarda estabelecida naquela situação, e aí acontece uma situação de violência, e aí vai entrar na violência doméstica. Então, nesse caso, o magistrado ele pode restringir ou suspender as visitas aos dependentes menores. Por quê? Porque isso pode causar danos físicos ou psicológicos para essa criança. Certo? Eu gostaria só de deixar claro o seguinte, que a violência doméstica, ela não acontece só quando a pessoa é parente, não, certo? Para que aconteça a violência doméstica, tem esse inciso 2º do artigo 5º aí, que trata do âmbito da família. Nesse âmbito da família, realmente as pessoas têm que ser parentes. São pessoas que moram juntas
e que são parentes ou se consideram aparentados. Por exemplo, um enteado, que assim, para o direito civil, ele já é considerado parente, mas para o direito penal ele é considerado aparentado, porque não tem um vínculo sanguíneo direto, certo? Nós chamamos parentes por afinidade, né, Lice? Ah, perfeito. Então, no âmbito da família, então nós temos as pessoas que são aparentadas ou são parentes sanguíneos. Mas no âmbito da unidade doméstica, pode acontecer uma violência doméstica de pessoas que nem parentes são. Vamos supor que eu, professora Emanuele e professora Úrsula, nós resolvemos morar juntas. E aí eu começo a praticar violência física em relação a elas. Isso é considerado violência doméstica? E se tiver, por exemplo, o filho de uma de nós observando essa situação, isso também é considerado violência doméstica? É, pessoal. Isso é considerado violência doméstica também, porque nós estamos no âmbito da unidade doméstica, certo? Porque nós moramos juntas. Nós não temos nenhum laço íntimo de afetividade, nós não temos uma relação amorosa, mas nós moramos juntas. Cada uma, por exemplo, alugou um quarto dessa casa com seu próprio filho. Então, se eu ofendê-las em sua integridade física ou psicológica, isso também é considerado violência doméstica. Inclusive, eu acho que a professora Manuela vai falar aí, mas no caso, essa mãe, por exemplo, que mantém a criança aí, ela pode até perder a guarda do filho para o pai. Se isso for considerado o melhor interesse da criança, que o pai, por exemplo, dessa minha criança que mora lá, ele tiver uma situação da família melhor do que a que eu vivo com essas outras duas pessoas. Exatamente, professora Annelise. Quem é que detém as melhores condições, não é, de exercer essa guarda e de ter o domicílio, né, dessa criança no domicílio que é aquele genitor, tá certo? Porque o que é que acontece? A violência, ela vai fazer com que esses direitos da criança ou adolescente, eles sofram violação contínua, constante, não é? E isso vai fazer toda a diferença na formação dessa criança. Então, qualquer pessoa que toma conhecimento, porque a obrigação não só é da família, como da sociedade, do Estado, a proteção de crianças e adolescentes. Não é o pai, que mesmo não exercendo uma guarda compartilhada, mas sendo visitante, ele tem que estar sempre vigilante, não é, no exercício dessa guarda unilateral pela genitora, justamente na hora que ele vê e percebe que essa criança está tendo os direitos violados, ele tem que tomar as providências, né? Se não consensual, judicialmente isso vai ser possível, principalmente, né, com a participação do Ministério Público e laudos psicossociais também, de profissionais da área, que podem alegar, né, por meio de pareceres, constatando se realmente essa situação ela acontece, né, de contínua violação aos direitos das crianças e adolescentes. Perfeito, que é a efetiva prova dessa violência doméstica e familiar, não é isso? Exatamente. E, além disso, nós temos também a violência doméstica que pode acontecer enquanto há uma relação de afeto, certo? No qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Preste atenção, independentemente de coabitação. Então, para que haja violência doméstica familiar, duas pessoas que têm um vínculo afetivo não precisam morar juntos. Então, como eu disse, pode ser um ex-relacionamento ou pode ser um relacionamento atual, independente dessas pessoas morarem juntas ou não, existe a possibilidade de violência doméstica, certo? Outra coisa, eu gostaria de deixar claro que, além de violência doméstica, ela já evoluiu para seguir essas novas composições de família previstas no direito civil. O professor Emanuel pode falar melhor. Mas o que é que ela diz? Ela diz que a violência doméstica pode gerar uma modificação de guarda, independentemente de orientação sexual. Exato. Que a guarda da penha, ela protege a mulher como vítima. Então, se for uma relação sexual entre duas mulheres, então, assim, a lei ela vai considerar violência doméstica. Se uma mulher ofender a outra mulher com quem ela tem um vínculo afetivo íntimo, seja de forma psicológica, sexual, física, enfim, moral, patrimonial, isso é considerado violência doméstica. Para o âmbito masculino,
Essa conduta ela vai se dois homens que possuem relação homossexual, um afetar o outro dentro desse tipo de violência, essa conduta ela vai ser punida, mas não dentro da lei de violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha, certo? Então, cuidado, essa questão dessas polifamílias, né, professora Manuela, salvo engano, a gente tem as famílias reconstituídas, não é? E nós temos essas lesões, dessa violência, seja a mulher, certo? Exato. Então, as famílias... situações, nós teremos, assim, dúvidas de como é que fica a mudança de guarda. E como resolver, porque como a gente viu, a lei não traz nenhuma solução para resolver. Então, o próprio artigo 13 da Lei Maria da Penha, ela diz o seguinte: ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a aplicação às normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, que não conflitarem com o estabelecimento nesta lei. Resumindo, como a Lei Maria da Penha, ela não trata especificamente da questão da guarda nessa situação, então o direito penal, ele vai ter que se socorrer em quê? Nas normas de direito civil, para definir como é que vai ficar a guarda dessas crianças em situação de violência doméstica. Então, nós temos que, para resolver essa situação, usar a questão da interdisciplinariedade. Certo, pessoal? Com certeza. E agora vamos adentrar no direito civil. Manuela, você quer assumir agora, falando sobre o direito civil, a posição do direito civil nesse sentido? Pode ser, sim. A gente vai começar falando, a professora Annelise falou brilhantemente sobre a Lei Maria da Penha, inclusive já tem até perguntas para a gente responder, quanto à violação dos direitos de crianças e adolescentes, não é, nesse ambiente de violência doméstica e familiar, falou sobre os tipos de violência, o que é compreender como é que isso se reflete, né, diretamente em crianças e adolescentes. Annelise, eu queria para você mostrar novamente o slide. Eu vou mostrar, professora, porque o áudio, eu acho que ainda da reunião, por isso que eu tirei. Eu vou botar agora, desculpe. Pronto. E aí, a gente começa falando sobre essa guarda, esse exercício de guarda, o que é tão complexo, e acredito que vocês já até interagiram no chat, né? Quando está havendo violência, esse exercício da guarda compartilhada, ele fica muito complexo, em função de um genitor estar tornando o outro vítima, né, de violência doméstica e familiar. E esse compartilhamento de guarda, que é justamente um compartilhamento de decisões acerca da vida dessa criança, desse adolescente, não é? Imagina que tudo vai ser dividido, tudo vai ser decidido em conjunto, fica muito complicado ante essa situação, não é? De violação aos direitos entre esses companheiros, esses ex-cônjuges, essas pessoas que conviveram de alguma forma. E aí a gente fala, para falar da guarda, que é uma das prerrogativas do poder familiar, é importante falar do poder familiar, que, na verdade, são responsabilidades. Alguns doutrinadores até, assim, refletem sobre isso. Ninguém tem poder sobre ninguém. O que acontece são o exercício de responsabilidades e direitos com relação àquele filho, criança e adolescente, que, por ser criança e adolescente, aí, nesse caso, a gente classifica quanto à idade, tomando por base o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa dessa assistência, dessa proteção especial, em função de serem seres em desenvolvimento. Então, o que o poder familiar, o que significa esse poder familiar? Que vai estar presente, né, enquanto esse filho for criança ou adolescente. E, professora, e são pessoas em desenvolvimento que acabam sofrendo mais do que a própria vítima da violência doméstica, não é isso? Exato, porque ele está preso naquela relação também, né, muitas vezes porque a mãe, ela sofre de violência psicológica, não consegue sair dessa relação, e o filho não tem como ajudar, é muito imaturo, está em fase de desenvolvimento, ama os pais, né, então isso aí tem que ficar muito claro, e é muito difícil, gente, uma das situações que são consideradas, né, como perguntas de uma criança que está sofrendo alienação, nunca pergunte ao seu filho de quem é que você ama mais, porque ele ama os dois, e essa pergunta não se faz. Não é? Então, o poder familiar,
ele vai ser aquele nicho de direitos e responsabilidades, não é quando eles devem criar os filhos, educar os filhos, representá-los, né, para todos os de direito, exercer a guarda, seja ela unilateral ou compartilhada. Essas são prerrogativas do poder familiar, tá certo? Reclamá-los de quem injustamente estejam com eles, tá certo? Então, todo o nicho de direitos e responsabilidades estão previstos no exercício do poder familiar. Por isso, o poder familiar está relacionado à proteção à criança ou adolescente, né? A proteção, a representação. E aí a gente vem para o exercício da guarda unilateral compartilhada. E tantas dúvidas surgem, né? Porque muita gente confunde o exercício de guarda com o direito à convivência, né? O direito à convivência dessa criança, desse adolescente, com a sua família, pais, com as pessoas da família extensa, estão previstos, né, na nossa Constituição Federal, né, no parágrafo 3º, no artigo 227, estão previstos também, não só no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também no Código Civil, não é? E aí, o que é que acontece? Essa divisão de responsabilidades que vai se dar, tá certo? Quanto ao exercício de guarda, devemos perceber, fazendo uma retrospectiva histórica quanto ao nosso Código Civil, que inicialmente a guarda ela é unilateral, em 2000 ele sofre uma modificação, trazendo a guarda compartilhada como uma guarda a se escolher, né, uma guarda a se exercer, e aí em 2014 o Código Civil sofre uma nova modificação para trazer a guarda compartilhada como uma guarda preferencial. Então, o que é que acontece? De forma consensual, os pais eles podem perfeitamente resolver essa questão postulando ao judiciário, tá certo? Que a guarda seja exercida de forma compartilhada, estabelecendo um direito de convivência que deve ser estabelecido, tá certo? Essa convivência é justamente o contato, a presença desse filho na companhia do pai, na companhia da mãe, na companhia dos familiares maternos e paternos, o que é muito importante, não é? E aí a gente vem para as situações em que há o litígio e o judiciário, ele termina decidindo quem é que detém as melhores condições de exercer essa guarda, né, seja de forma unilateral, ou se a guarda compartilhada, ela vai ser melhor no que se refere ao atendimento ao princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, não é? Sabendo que a lei de 2014, ela traz a guarda compartilhada como uma guarda preferencial, então a gente tem no artigo, né, o parágrafo 2º, que ele traz também para a gente reflexões, não é? Mesmo em situações de litígio, não é? A guarda compartilhada ela pode ser estabelecida justamente em prol do atendimento ao melhor interesse de crianças e adolescentes. O litígio não necessariamente vai ser uma violência doméstica e familiar, mas o litígio é quando os genitores, não é? Eles não conseguem separar a conjugalidade da parentalidade e aí não chegam ao consenso. A importância aqui, é uma observação que eu faço, de que as varas de família elas deveriam ter equipes multiprofissionais, justamente para assistir essas famílias, no sentido de trazer informações, instruir essas famílias do quanto é benéfico o exercício de um compartilhamento de guarda por esses genitores. A criança percebe a presença dos dois, a criança não sente de uma forma tão forte, né, o fim desse relacionamento, seja se for de um divórcio, de uma dissolução de união estável. Então, vejam que é bem problemático isso, porque o Código Civil também não especifica nada acerca da Lei Maria da Penha, né, e da violência doméstica e familiar, ele interferir nessas situações, né? Então, o judiciário ele vai ter que analisar cada caso, e essa interpretação ela vai ser feita, porque, afinal de contas, em cada situação, as situações elas são peculiares demais. Então, estou falando de situações mais de uma vez, porque realmente demandam, tá certo, esse olhar diferenciado do judiciário. E quando o judiciário ele necessita, isso é super importante, porque, afinal de contas, nós temos mais afinidade com a legislação, né? Estudamos muito, percebemos como as decisões elas se dão, mas nesse ambiente familiar, os estudos psicossociais, os laudos psicossociais, eles são importantes porque são pessoas que são preparadas também para trazer para o judiciário informações importantes, né, de como essa guarda ela pode ser exercida, seja de forma unilateral, seja de forma compartilhada, né, sabendo que o compartilhamento, ele é uma preferência, não é verdade, professora Annalise? Quer falar alguma coisa sobre essas colocações? Por enquanto, não, professora. Eu estava querendo fazer umas colocações, mas para não lhe tirar do foco, eu vou fazer depois. Pronto. Então, gente, pode passar o nosso
as nossas reflexões aí, essas responsabilidades do guardião. Aí a gente vai, né? Exercício de guarda compartilhada, exercício de guarda, a guarda sendo estabelecida de forma unilateral, o pai visitante, e essas responsabilidades do guardião. Aí eu vou para a expressão poder de fato, né? Eu gosto muito de falar assim, quem é que pode com o guardião? É muito difícil, porque o guardião, ele está lá com aquela criança e com aquele adolescente, e ele tem tantas responsabilidades, inclusive nessa situação da alienação parental, a responsabilidade do cuidado, né? Então, ele tem que perceber também se esse exercício está se dando de forma a não violar os direitos do filho, né? Independentemente do que aconteceu com relação à relação. E aí, o que é que acontece? O judiciário, ele também pode constatar que esse guardião, no exercício da guarda, seja unilateral ou compartilhada, perceber que ele está indo de encontro, tá certo, às cláusulas que foram estabelecidas no que se refere à participação do outro genitor, seja compartilhando a guarda, seja visitando, não é? Ou até mesmo impedindo, né, que essa convivência ela aconteça, ele pode também sofrer medidas, inclusive, né, de uma modificação de guarda, tá certo? A modificação do direito de visitas e até mesmo em situações de encaminhamento à assistência psicossocial, tá certo? A alienação, ela vem como uma situação assim, bem presente, né, na verdade. O que a gente percebe é que sempre em situações de divórcio, de dissolução de união estável, por mais que as pessoas elas não se sintam fazendo isso, a alienação parental ela está presente, né? Está presente quando o genitor ele diz: seu pai não paga a pensão alimentícia no dia, né? Seu pai gosta mais da namorada dele do que de mim, do que de você, né? Seu pai não vem lhe visitar, seu pai está viajando e agora com as redes sociais, não é? Esse tipo se tornou até mais robusta, né? No sentido de você angariar prova nesse sentido. Então, professora, e isso vai gerando justamente aquela baixa estima na criança. Ah, será que papai prefere uma namorada que acabou de conhecer a mim? Ele prefere sair com os amigos a mim? E aí vai diminuindo a estima daquela criança, ao ponto dela se tornar vulnerável para aceitar outras relações abusivas na vida dela. Então, será que é saudável deixar a criança dentro desse convívio com uma pessoa que pratica alienação parental em relação ao outro cônjuge? Será Exatamente. Que é uma modificação da guarda nesse sentido? E aí a gente o princípio da melhor importância para a criança, né? De considerar a criação da criança. E todas as decisões judiciais, viu, professora Annelise, são nesse sentido. É tanto que o judiciário, ele fundamenta literalmente, né? O atendimento ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que são os seres hipossuficientes envolvidos na relação, inclusive, se essa situação chegar ao extremo, o próprio Código Civil também prevê que a guarda ela seja estabelecida para qualquer pessoa da família extensa que tenha afinidade e vínculo de afetividade com a criança, de forma que ela fique, por enquanto, com essa pessoa, até o momento em que esses pais eles consigam chegar num consenso, né? E aí a gente vai para situações de violência doméstica e familiar. O quanto é complicado, né, existindo a violência doméstica e familiar, esse compartilhamento de decisões, né, e esse retorno, ou até mesmo o retorno à guarda compartilhada, se a guarda unilateral foi estabelecida justamente para a proteção da integridade psicológica, física, não é? Dessas pessoas que estão envolvidas nessa relação, seja a genitora, o genitor, ou até mesmo o filho, criança e adolescente, não é? Pode passar, professora Annelise. Então, a gente vai para situações também de perda do poder familiar. Falamos até agora, né, sobre o exercício da guarda compartilhada, o exercício da guarda unilateral, as responsabilidades advindas desse exercício. E, mais uma vez, gente, lembrando que o poder familiar ele vai existir para esse pai visitante, mesmo não compartilhando, né, essa guarda com o genitor que tem a guarda física da criança, ele tem todas as prerrogativas do poder familiar, de forma que ele vai estar vigilante no exercício dessa guarda, como foi falado no início, a professora Annelise estava falando sobre as situações de violência doméstica e familiar. E uma modificação bem interessante que aconteceu no nosso Código Civil em
em 2018, né, que trouxe justamente essa perda do poder familiar também em situações de violência doméstica e familiar, mas antes disso, vamos falar sobre as situações de perda de fato, que é situações que fazem com que essa criança ela tenha que necessariamente ser posta em outra família, né, ou até mesmo que a guarda seja exercida por alguma pessoa da família extensa, né? Então, são situações em que a criança é retirada da sua família, né? Pelo instituto da guarda, da tutela ou até da adoção, como uma situação excepcional. O que se tem em vista, né? E o objetivo é sempre reinserir essa criança, esse adolescente no seio da família natural, mas se as violações a esses direitos estão sendo contínuas, então, esse tipo de situação, né, por meio de uma decisão judicial, garantindo contraditória e ampla defesa para esses genitores, vai ser fatal para que essa criança ela não tenha um mal maior, não é? Então, dentre as situações, né, de perda do poder familiar, a gente pode falar que, dentre essas situações, aquela pessoa que continuamente não é, pratica atos de violência contra o filho. Violência de maus tratos, que são maus tratos e podem se refletir e passar por várias interpretações, dentre elas também a alienação parental, não é? Além dos maus tratos, o abandono, não é? A reincidência quanto a determinadas situações, não é? De violação a direitos ou até mesmo de violência patrimonial, porque, inclusive, isso está na situação de suspensão do poder familiar. E aí a gente vem, né, para o artigo 1638, que sofre essa modificação, no sentido o gestor, ele também agora pode perder, né, o poder familiar se ele pratica violência doméstica e familiar que resulte de feminicídio, no caso do homicídio, não é? Violência sexual, tá certo? Ou qualquer tipo de crime que configure menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né? Então, nesse caso, o tipo penal ele vai ser praticado de um genitor para com outro genitor, não é? Com o crime praticado de um genitor para com seus descendentes, filhos, né, e demais descendentes, tá certo? Filhos, filhas, que estão sob a égide do poder familiar. Então, foi uma modificação na lei muito importante, justamente nessa interdisciplinariedade entre o Código Civil e a Lei Maria da Penha, né, que a gente estava falando justamente que é quando a criança, né, ela vai ser vítima, não só a mulher, como também a criança, vão encerrar essa perda do poder familiar por parte do genitor agressor que pratique algum ato de violência doméstica e familiar. Então, professora, só para gente para ficar claro, então se a violência for em relação à mulher e não em relação à criança de forma direta, estamos em uma situação de violência doméstica. Então, como é que fica a guarda? Pode haver a guarda compartilhada? Nesse caso, professora, havendo a perda do poder familiar, não se fala mais nem em guarda, que é uma das prerrogativas do poder familiar, né? E a gente vê a violência no grau máximo, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave seguida de morte, não é? Isso quando é violência em relação à criança também, né? Isso em relação não só ao outro genitor, que exerce a guarda juntamente com o outro, né? Bem como a vítima é a criança ou qualquer descendente, tá certo? E aí vem os netos, as netas, os bisnetos, as bisnetas, qualquer descendente. Então, veja, nós estamos falando de situações, assim, bem radicais, não é? Já houve a perda do poder familiar, o que foi muito bem-vindo, não é? Porque várias situações aconteciam, viu, antigamente, inclusive até casos concretos que eu tive conhecimento, de pais que assassinaram as mães e depois batalhavam pela guarda dos filhos, não é? O judiciário já decidia que essa guarda ficasse com pessoas da família extensa, geralmente avós maternos, irmãos maternos, tios maternos, não é? Mas havia o distanciamento dessa criança, desse adolescente, com relação à família do genitor que praticou a violência, né? E eu acho, assim, eu achei interessante que num dos casos concretos, que eu tive acesso, né, a filha disse, eu passei a minha vida inteira sem estar com meu pai, e eu tive essa necessidade de chegar até ele, né, e chegar até a família também do meu pai, já que realmente foi uma situação, assim, muito complexa, muito radical, ela perdeu a mãe, porque o pai praticou suicídio, na época a lei ela não existia também, e esse tipo também específico não existia, e ela falou de uma forma dramática, né? Eu perdi minha mãe e também perdi meu pai, não é? Nessa situação
Então, essa modificação da lei, ela traz justamente para a gente um respaldo, um resguardo nesse sentido, do judiciário já decidir com base na norma, com base no que a norma prevê. Outro caso concreto bem emblemático aqui no nosso estado foi o caso da professora Roberta Cláudia. Eu não sei nem se você sabe, se você lembra, eu acredito que já faz uns 10 anos, mais de 10 anos, não é? Ela estava grávida, ela sofreu muita lesão corporal, foi atirada pela janela, e a filha de 2 anos estava no apartamento. E o pai, depois de ter progredido na pena, ele foi justamente buscar essa guarda, né, essa guarda dessa filha. Hoje em dia, essa situação ela já está, de fato, regulada pela norma, né, nesse sentido, de perda do poder familiar. Agora, vamos imaginar as situações em que a guarda ela ainda é devida, porque o poder familiar não foi perdido e a violência doméstica ela está acontecendo, não é? O judiciário vai perceber essas situações, e aí cada caso concreto vai demandar uma decisão específica. O que a gente deve considerar é que, como a violência doméstica, ela atinge de uma forma muito decisiva, de uma forma muito importante, a formação dessas crianças, desses adolescentes, esse exercício, ele fica muito complexo, muito complicado. A não ser que as pessoas, elas realmente passem por um atendimento psicossocial, façam tratamentos psicológicos, psiquiátricos, elas consigam superar todos esses problemas, aí sim, o exercício da guarda ele vai poder ser realizado da forma como se objetiva, né? Porque, mas a questão da prova, professora, fica difícil, porque, assim, o agressor passa por esses pontos, por esse tratamento, mas o que garante que ele não vai repetir tudo que ele já fez, né? Exatamente. Então, é por isso que o judiciário sempre vai estar acessível, e é um princípio constitucional do acesso à justiça, sempre que houver litígios familiares, o judiciário vai ter que realmente averiguar a situação, essa pessoa que é vítima vai ter que buscar o judiciário, a participação do Ministério Público também, para que as medidas elas sejam tomadas nessas situações. O que a gente percebe é que o exercício da guarda compartilhada nas situações de violência doméstica e familiar, né, fica muito complicado ante essa situação em que um genitor está tornando o outro vítima, o que vai fazer com que a criança ela tenha seus direitos violados também por consequência. Não é, professora Annelise? Então, aqui, gente, perderá por ato judicial o poder familiar, aquele que pratica contra outrem, igualmente titulado o mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente, homicídio, feminicídio, ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se trata de doloso envolvendo violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Né? Então, é uma modificação bem-vinda que o nosso Código Civil teve em 2018, por meio de uma lei, não é? Então, a gente percebe aqui, professora Annelise e meninos, que a gente tem que observar, e o judiciário vai ter que estar atento, né, bem como o Ministério Público, para preservar princípios, né, aos direitos de crianças e adolescentes. Então, como a guarda vai ser exercida de forma a atender o melhor interesse de crianças e adolescentes, né? Se existe a violência doméstica e familiar, será que o exercício dessa guarda compartilhada vai ser mais salutar? Vai resguardar esse princípio, né, do atendimento ao melhor interesse? Em contrapartida, a gente percebe que essa criança, esse adolescente, tem direito, né, tem um direito constitucional à convivência familiar, né, e comunitária. E essa convivência familiar é uma convivência dessa criança e desse adolescente, não só com a família materna, com os membros da família materna, como também com os membros da família paterna. E aí o Estado vem, né, com esse princípio de responsabilidade, né, da proteção integral a crianças e adolescentes. Então, muitas vezes, essas decisões devem ser tomadas de uma forma cuidadosa, porque as violações muitas vezes são irreversíveis, não é? Então, o direito à convivência, ele tem que sempre estar dialogando com esse princípio ao atendimento, ao interesse dessas crianças e desses adolescentes. E é necessário que se tome muito cuidado para se analisar caso a caso e para que o próprio judiciário, ele não generalize situações, porque a situação de uma pessoa pode ser totalmente diferente da outra. Então, pode ser que haja uma situação de violência doméstica entre João e Maria, mas que eles consigam se entender no sentido de
não alienar a criança em relação ao outro e que, assim, que a criança possa conviver com os dois. Então, os pais, antes de tudo, eles têm que considerar a responsabilidade deles em relação à criança. Então, embora eles se odeiem, eles não se gostem, eles não se respeitem, assim, eles têm que considerar a situação de paz, a obrigação de paz que eles possuem. Então, pode ser que em uma situação o casal consiga separar essa situação e seja possível uma guarda compartilhada. Mas em vários outros não, para evitar justamente os danos psicológicos que vão ser gerados à criança. Agora, eu gostaria de deixar claro uma coisa, que o fato de não ser possível a guarda compartilhada não impede o direito de visitas, certo? Exatamente. Essas visitas, inclusive, podem ser visitas assistidas, se porventura tiver medida de afastamento decretada. Você falou uma coisa muito importante, professora Nelice, que são as responsabilidades. Essas responsabilidades são advindas também do poder familiar. E um cuidado que deve-se ter também é que, muitas vezes, o genitor vítima de violência doméstica, ele também pode praticar atos de alienação parental, principalmente como forma de vingança, ou até mesmo sem uma má-fé, pratica atos de alienação parental em função de já ter sido vítima do outro genitor. Por isso que eu sou a favor de um tratamento psicossocial a essa família, né? Porque todos precisam realmente compreender o que estão cometendo, para que esses erros eles não sejam reincidentes. Perfeito. Tem até essa decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que eu achei interessante. Ele colocou assim: embora a guarda compartilhada seja a regra do ordenamento jurídico, deve-se dar prevalência à guarda unilateral quando essa atender ao melhor interesse da criança e quando houver beligerância entre os genitores. E ele fala também sobre, não está aí na ementa, mas ele fala sobre o direito de visitas, embora não possa haver a questão da guarda compartilhada, nesse caso especificamente. Porque aí vai para o princípio do atendimento ao melhor interesse, não é? E essa criança, ela necessita da presença do genitor e da convivência com o genitor e a família do genitor, da genitora, tá certo? É um direito constitucional esse direito à convivência, porque faz parte do desenvolvimento sadio dessa criança, desse adolescente. Então, aqui a gente recebe a jurisprudência, uma jurisprudência bem recente, do ano de 2019, em que realmente ficou inviável, não é? Esse exercício de um compartilhamento de guarda nas situações de violência doméstica. Mesmo a guarda compartilhada desde 2014 sendo uma guarda preferencial, não é? Além disso, nós temos um contraponto, não é não, doutora Nelice, não é não, professora Nelice? Temos até uma decisão aqui, né, professora? Exatamente. Também uma decisão de 2019, né, onde uma ação de modificação de guarda e visitas, com exoneração e fixação de alimentos, não é? Nesse caso, aí, o genitor exercia a guarda, ou estava postulando a guarda unilateral, ele tinha a obrigação de prestar alimentos, e aí esses alimentos, claro, vão ser exonerados se ele passar a exercer a guarda unilateral, né? Animosidade entre os genitores, né? Animosidade entre os genitores. Então, gente, que animosidade é essa, não é? O judiciário, nesse sentido, entendeu, não é? De fato, não é? Inexistência de qualquer situação de risco que justifique a guarda exclusiva dos menores para um dos pais, vontade bolsada pelo infante de conviver com a genitora, né, e a obrigação alimentar, decisão, né, unânime, não vislumbra situação de risco que justifique a concessão de guarda exclusiva das crianças para um dos genitores. E aí, nesse caso, nessa decisão específica, pontual, se percebeu que o compartilhamento ele seria mais salutar de forma a atender o princípio do interesse de crianças e adolescentes, nesse caso das crianças e adolescentes filhas desse casal. Tá certo? Então, a gente tem que ver. Até por isso que muitas vezes o próprio magistrado ele determina primeiro a questão do direito de visitas assistida, até porque se ele vir que é possível que haja a guarda para os dois, é isso que vai prevalecer, né, professora? Exatamente. Então, pode acontecer de uma guarda unilateral ser estabelecida inicialmente e, de repente, essas pessoas evoluem, não é, para um compartilhamento com as decisões dos filhos, que são crianças e adolescentes ainda, né? E é isso que se deseja, porque o fim das relações, não é,
traz para os filhos, né, bem mais consequências, não é verdade? Na verdade, professora Annelise, porque aquela criança, aquele adolescente, um sem informação, depende daquela família que não se desfez, o que se desfez foi o casamento, e aí é uma questão de segurança, né? Precisamos de segurança, e o compartilhamento da guarda, ele traz essa sensação de segurança para a criança e para o adolescente. Ele sente a presença dos pais na decisão quanto à escola, quanto ao esporte, a participação em todas as decisões de acompanhamento médico, de esporte, de qualquer tipo de situação, no que se refere à educação, não é? Ou até um plano de educação. Então, bem mais viável que isso aconteça dentro de uma situação de compartilhamento de guarda e de decisões. E só faz bem a criança. É verdade, e é importante essa guarda compartilhada, por quê? Porque além da violência sofrida, ela vai sofrer outra violência, que é a ausência dos pais. Então, ela já sofreu violência doméstica e familiar, junto com a mãe, provavelmente, que foi agredida, e ainda vai sofrer a ausência do seu genitor, que por pior que seja, é o seu genitor. E exatamente. Ele tiver um mínimo de condição, de amabilidade e condições de conviver com essa criança, é salutar que isso ocorra, mesmo que seja por meio de guarda unilateral e visitas esporádicas. E aí, se as pessoas evoluírem, guarda compartilhada. É isso que se deseja, para que essa criança ela não tenha nenhuma ruptura quanto a esses vínculos parentais, não é? Para futuramente não ensejar uma responsabilidade civil por abandono afetivo, e muitas vezes faz com que esse vínculo parental ele retorne. Nesse caso, as pessoas elas têm essa deficiência, né, quanto ao seu desenvolvimento, né, a ausência de figuras tão importantes na sua vida, na sua formação. Bom, então, assim, para concluir em relação ao tema, eu queria dizer o seguinte, que não existe uma resposta específica sobre a imposição de uma guarda compartilhada ou não em situações de violência doméstica. O que vai ser observado caso a caso é realmente o melhor interesse da criança. Então, não existe uma fórmula matemática, até porque estamos falando de ciência, de uma ciência humana, né? Uma ciência humana. Exatamente. Então, assim, não existe uma resolução. Mas, se for possível a guarda compartilhada nesses casos, vai ser a melhor solução. Não é isso, professora? Vai ser bem melhor para essa criança e para esse adolescente. Então, também acredito que é um tema que a gente sempre tem que discutir, principalmente nós que trabalhamos com o direito, né, de forma a melhorar cada vez mais, não só criticando a norma, né, do jeito que ela está, até porque o direito ele se modifica, é verdade, professora Annelise? E aí, a gente tem que perceber de uma forma crítica, né, não só a legislação vigente, como também as decisões judiciais nesse sentido. Nós sempre estamos aqui para evoluir nesse sentido, e somos estudantes, né, de uma ciência humana, justamente buscando esse aprimoramento, já que serve para nós, seres humanos, crescermos juntos, principalmente nessas relações familiares. Então, uma coisa que é bem interessante da gente pensar é que todos nós descendemos de uma família, nós formamos as famílias, então, é de interesse nosso, é de interesse de toda a sociedade trabalhar esse tipo de questão, e sempre pensando que o judiciário tem que ter esse olhar diferenciado, né, de forma a não se tornar automatizado nesse sentido, vendo que cada caso é um caso e que vai demandar, né, esse atendimento ao princípio do melhor interesse de crianças e adolescentes, seja no exercício de uma guarda compartilhada, seja no exercício de uma guarda unilateral, não violando direitos do outro genitor, não é? Sempre observando isso, porque a violação ao direito de um genitor fatalmente vai refletir na criança, né, o que pode também violar os direitos dela. Obrigada, professoras. O nosso chat, os vários comentários, acho que demonstram a nossa tarde, assim, iluminaram, vocês estavam inspiradas e a conexão, assim, 100%, não foi? Eu gostaria de... direito penal se conectando aqui. Eu gostaria de registrar a presença, né, das professoras Ana Camarão e Aline, né, que abrilhantaram aí o nosso evento, e temos aqui literalmente uma equipe multidisciplinar, né? Uma psicopedagoga, uma psicóloga. Isso é uma honra, não é? E eu nem sabia que as professoras estavam, e como eu falei da importância delas. Olha aí. Mas, assim,
o que eu vi, a professora Adriana, minha grande amiga aqui, obviamente, prestigiando aqui o nosso evento. Ai, tô assim, extasiada. Gente, nós registramos a presença, né, chegamos no pico aí de 90 alunos, e nós temos alunos desde o comecinho do curso até o 10º período, né, foi bem interessante esse envolvimento do curso como um todo, né. Uma pauta que inquietou bastante, né, a nossa formanda aí, Janiele, apresentou aí um depoimento dela enquanto estagiária, né, que acompanha o processo de violência aqui na cidade de Natal, de um homicídio acompanhado de suicídio, que até acho que tanto a Elis como a professora Manuela abordaram coisas nesse sentido, né? E ela disse que durante a leitura do processo, em vários momentos, houve uma discussão de deixar de haver uma guarda compartilhada, de visita assistida, enfim. E eu vi que os alunos têm grandes dúvidas com relação a isso. Não é que isso seja não ouvido pelo judiciário, mas há uma carência muito grande da equipe multidisciplinar. Então, a gente precisava de ter mais assistentes sociais, mais psicólogos, a gente precisava ter uma estrutura mais forte nas áreas de família para que isso fosse bem trabalhado, né? Por isso que a gente tem orgulho da nossa prática jurídica, nós temos um diferencial de ter, né, a nossa psicóloga lá, Ana Clara, na equipe, né, a triagem ser feita por pessoal do serviço social, porque aí dá uma visão que nós, bacharéis em direito, não temos. Né? Exatamente. Eles falam em ser humano bastante, né? Pode falar, professora. Inclusive, muitos processos criminais, eles precisariam de uma equipe multidisciplinar para ter uma decisão mais correta, principalmente quando envolve criança e adolescente. E, assim, muitas vezes os processos atrasam pela falta dessa equipe. A lei de violência doméstica e várias outras vezes, elas prevêem a questão da equipe multidisciplinar, mas, infelizmente, a gente não tem essa estrutura. Então, muitas vezes as pessoas são absolvidas porque, assim, não tem uma equipe para ouvir a criança, para conseguir tirar de uma maneira correta essas informações da criança, sem ofendê-la mais do que ela já foi ofendida dentro daquele processo de violência doméstica. Então, assim, essa equipe multidisciplinar é de extrema relevância prática, principalmente quando estamos falando em questões familiares que envolvem crianças. Nelly, você falou uma coisa muito certa, porque a criança ela fica sendo continuamente, tendo seus direitos violados continuamente. O judiciário ele não vai ter esse olhar de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com social, e a prática jurídica do UniRN, ela está de parabéns, porque muitas vezes o assistente social ele faz aquela triagem e ele percebe as necessidades. Então, essa pessoa ela não tem só necessidade de um atendimento jurídico, ela tem necessidade de um atendimento psicológico, não é? Ela precisa de uma informação de um assistente social, e isso aí é fundamental, fora a assistência da psicologia lá também, que essas demandas de família, elas sempre têm essa necessidade, sempre tem essa necessidade. Tem as perguntas aí, Walter já está perguntando pela 3ª vez. Deixa eu só fazer um comentário, acho que foi até de Walter, ele falando da violência. Agora tem um comentário que eu achei interessante, que era de um caso que a aluna disse que de alienação parental, onde o fato era que a menina era muito bonita, e os pais mantinham essa menina em cativeiro, né? Então, assim, os alunos, eles... Inclusive, durante o webinar, eu convidei uma orientanda minha que está trabalhando na alienação parental, né? Porque eu adorei a abordagem de Nelice, me deixou bem claro no início do evento como existem outras formas de violência doméstica que vão muito além, até mais graves, né, do que a própria violência física, que é o que a gente vê, né? Falada, né? É porque a violência física ela é visível e a psicológica não. Ela é invisível. É difícil até de se provar em um processo judicial de perda de guarda, por exemplo. Como é que você prova uma violência psicológica? E muitas vezes os vizinhos e os parentes não querem se envolver nessa questão. Exatamente, é verdade. E uma violência sexual, onde você é obrigado a participar, onde seu companheiro lhe obriga a abortar ou lhe obriga a ter uma gravidez indesejada, que isso é uma violência psicológica de âmbito sexual gravíssima. Pois é, essa moça que ficou em cárcere, né? Então, a gente vai para aquela parte do poder. O poder familiar, de fato, ele também é um poder, né? Então, quem é que pode com o guardião? De certa forma, o guardião, ele pode, inclusive, ficar continuamente violando os direitos dessas pessoas, né? Que são filhos, crianças e adolescentes, como aconteceu com o caso dessa moça, e só pelo fato de ser bonita, ficou em cárcere privado. Gente, um absurdo.
né? Professora... Aí, nesse caso aí, até para que haja modificação de guarda, você tem que provar a questão da violência. E, assim, é muito complicado você provar que os pais a deixaram em cárcere e usaram essa violência, né? No caso, o isolamento social, que é uma forma de violência psicológica. Alice, Bonita. a importância das pessoas da comunidade, não só vizinhos, como as pessoas da escola, do estabelecimento onde se estuda. Você está compreendendo? As pessoas, os profissionais de saúde que recebem essas pessoas, que são pessoas da comunidade, que têm a obrigação de notificar, não só para os conselhos tutelares, como também para o judiciário, para o Ministério Público. Verdade. E, eu não sei, Úrsula, como é que você vai fazer? Você vai dizer as perguntas? A gente vai eu ia começar agora. Por exemplo, Walter, ele fez em alguns momentos. Por exemplo, ele fez alguns comentários e eu ia trazer para vocês. O que ele fez foi o seguinte: a relação de maus tratos entre a babá e a criança que ela cuida pode ser caracterizada como uma violência doméstica. E aí, aí acho que para as duas mais especificamente, Annelise, ele continuou assim: professora Annelise Emanuele, como as senhoras analisam a normatização da violência doméstica contra a mulher em nossa sociedade? Annelise, com relação a babá e a criança, é tipificado como uma violência doméstica? É o seguinte, a questão da babá e da criança, a gente pode entrar na violência doméstica em relação às pessoas que convivem. Só que o primeiro ponto que você vai ter que observar é o seguinte: essa babá, ela mora nesta casa ou ela vai esporadicamente cuidar dessa criança? Porque nós temos a questão das folguistas, por exemplo, que vão aos finais de semana. Então, tem decisões dizendo que começa folguista, ela vai esporadicamente e não configuraria a relação de violência doméstica. Configuraria o crime de maus tratos, configuraria o crime de lesão corporal, que envolve também lesão. Eu não sei se a grande maioria das pessoas aqui sabe, mas o crime de lesão corporal, ele engloba violência física, mas violência psicológica também. Então, por exemplo, uma chantagem... Inclusive, chantagem da mulher em relação ao homem, por exemplo, ou de um homem em relação ao outro, se isso pode não ser considerado violência doméstica pelo fato de o homem ser a vítima, mas isso é um tipo de lesão corporal. É porque o nome não ajuda, né? O nome é lesão o nome ajuda. corporal. Mas a lesão psicológica causada por outra pessoa, onde você desenvolve um transtorno de pânico em alguém, um transtorno de ansiedade em alguém, isso é uma lesão corporal. Então, assim, no caso da babá, se ela é uma babá que realmente mora na casa e tem essa convivência, sim, nós temos decisões dizendo que isso pode ser enquadrado dentro da lei de violência doméstica. Então, sim, é uma violência doméstica. Mas, se estivermos falando no caso das folguistas, que são pessoas que mais esporadicamente vão para casa, a maioria das nossas decisões consideram que não entra dentro das medidas protetivas e dentro das regras da Maria da Penha, mas vai entrar dentro dos crimes previstos no Código Penal de extravagante. Então, para ser violência doméstica, teria que ter essa convivência mais de um tempo maior. Certo. Professora, e com relação à normatização, né? Eu acho que ele quer saber, assim, se vocês acham que a norma é suficiente, se qual a opinião de vocês com relação? A situação da eficácia, né? E tem validade, tem eficácia, mas produz os efeitos sociais desejáveis, de fato, não é? A Lei Maria da Penha de 2006, não é isso, Annelise? Isso. E a mulher, ela tem sido continuamente vítima de violência, feminicídio, então a lei vem se modificando. Hoje em dia o agressor ele tem que se responsabilizar pelas despesas médicas também, não é verdade? Hoje em dia o agressor, se ele mata ou se ele pratica lesão corporal de natureza grave, seguida de morte, ele pode perder o poder familiar, ele vai ser punido por isso. A punição, ela sofreu um gravame, isso, quanto ao feminicídio, na verdade, a lei especial, mas assim, a gente percebe que o aspecto social e cultural é muito forte, né? E também a estrutura de Estado. Eu vejo assim, que é um composto, não só a lei, como também a sociedade, os valores sociais e também uma estrutura de Estado para poder prover essas famílias. Né? Equipes multidisciplinares, como a gente falou aí, que a gente vê a ausência, sente essa ausência, essa presença, não é? Para ajudar essas famílias, e até mesmo no abrigo a essas pessoas, que terminam sendo vítimas de fato, vítimas fatais, né? Você percebe que nos noticiários de televisão, principalmente nesses programas policiais, a mulher ela já tinha várias medidas de afastamento, não é? De vários
anos. Aí, mesmo assim, ela é surpreendida, chegando do trabalho, né, em casa, levando tiro, levando uma facada, e ela vem a falecer, né, bem como as filhas que estão também nessa situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que precisa não só de a lei é importante, mas eu acho que a estrutura de Estado e esse aparato, né, multidisciplinar, ele é importante para assistir essas famílias. Em relação a essa pergunta, assim, eu queria analisar 2 pontos. Primeiro, assim, eu entendi a pergunta de Walter como assim, será que não, no sentido, será que deveria ser englobado o homem dentro da legislação? Eu entendi mais nesse sentido. Não sei se eu entendi corretamente, depois o Walter pode informar aí. Mas eu sinto falta na lei, muitas vezes, de normas onde própria Lei Maria da Penha pode ter, que privilegiasse o homem que também vive essa situação de violência doméstica. Porque com a nossa evolução, tudo bem que a lei ela foi criada para tentar corrigir o problema de discriminação da mulher, que aconteceu durante décadas e décadas. No entanto, ela deixou alguns homens que vivem subjugados em suas casas sem proteção, sem medidas protetivas, porque lá no meu escritório, eu já recebi, por exemplo, um senhor que disse, olha, ele chegou muito constrangido, ele marcou e remarcou umas 2 ou 3 vezes, e chegou e disse, olha, eu queria que a senhora me acompanhasse na delegacia, porque a minha mulher bate em mim, a minha mulher quem recebe o meu salário, eu não tenho acesso a nada, ela gera uma situação de ofensa, me humilha. E o que é que eu faço para resolver? Eu fui à delegacia e os policiais riram de mim e não fizeram nada por mim. Disseram que eu não tinha direito a medidas protetivas. E eu faço o quê? Bom, e o que é que ele faz? Então, assim, aí eu até tentei pedir que a lei fosse ampliada nesse caso para que ele tivesse direito às medidas protetivas, porque a mulher era uma mulher, como se diz, arrochada, e a mulher ia atrás dele e o ameaçava de morte, e queria que ele, se ele não continuasse pagando tudo que ela queria, ela ia para cima mesmo. Enfim, a gente conseguiu provar essa situação de ameaça, mas a gente não conseguiu enquadrá-lo dentro da Lei Maria da Penha. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha, embora ela venha coibir essa discriminação da mulher de anos, mas ela poderia tentar proteger um pouco mais o homem. Outro problema que eu vejo na lei é que, por exemplo, uma mulher chega na delegacia e diz que está sendo vítima de violência. E ela conta uma história linda e ela vem toda machucada, mas muitas vezes o que acontece? Ela, porque ela foi traída, ela foi deixada, ela foi enganada, ela se rasga, ela vai à delegacia, ela inventa uma história, e como a lei é muito protetiva em relação à mulher, o homem é preso, e aí, uma semana depois, ela resolve dizer a verdade, ou se arranjam câmeras de segurança ou testemunhas que digam que essa mulher mentiu, e aí o homem já foi preso. Eu tive um caso muito parecido com esse, eu não vou me estender, mas resumindo, a mulher disse que foi agredida sexualmente por ele, que foi agredida fisicamente por ele, ela mentiu, ela se rasgou, e a gente provou isso por meio de câmeras, mas o homem ficou uma semana preso, ele foi estuprado dentro da delegacia por outros detentes, e ele apanhou tanto que ele perdeu 8 dentes da boca. E aí? É porque os crimes sexuais, eles têm as pessoas, né, que são acusadas de crimes sexuais, elas sofrem nessa parte da execução da pena, né? Isso aí já é coisa tradicional, infelizmente. Então, cuidado. Aí é que está, né, Liz? As delegacias especializadas no atendimento à mulher, elas têm equipe multidisciplinar, assistente social e psicólogo. Então, essas pessoas, elas são super, elas têm uma responsabilidade muito grande em também fazer essa triagem, no sentido de saber se realmente essa mulher está de má fé ou de boa fé, não é? Mas muitas vezes ela engana bem, como a lei ela protege muito, assim, a atuação tem que se dar de imediato, muitas vezes acontecem injustiças. Inclusive, o exame de função carnal tem que ser feito no ITEP, então tem acusação de estupro, tem que levar essa pessoa para fazer o exame. Quando o ITEP funciona, né, professora? Ainda tem mais essa. Aí vai para a estrutura de Estado, que a gente não tem,
né? Aí, muitas vezes, se prende para depois se provar. Não tem sêmen do homem, não tem nada, mas ele já foi preso. Inclusive, eu vou até dar uma dica, já que aqui nós temos muitos alunos. Nesse caso específico que eu citei, foi primeiro determinado a medida protetiva, onde ele estava cumprindo. O que foi que a mulher fez? Ela tinha a senha do Facebook dele, aí ela mandou uma mensagem como se fosse ele para ela, mas era ela mandando para ela mesmo no Facebook dele, ameaçando. E dizendo que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que já que, como se ele estivesse confessando, eu já lhe obriguei a fazer isso sexualmente, já obriguei a fazer aquilo, vou fazer isso. Não, ela levou essas informações que ela mesma mandou para ela, mas porque tinha a senha dele. Então, cuidado quando vocês... Olha a lei de proteção aos dados, né? Isso, quando vocês derem a senha para alguém, eu sei que vocês amam, que vocês são apaixonados, todo mundo aqui... todo mundo aqui ama. Mas... Quem tem um relacionamento, casamento vai acabar, né? A gente casa para ficar casado, né? Fatalmente é esse meio do caminho. Mas professor João Batista falou de um pai que está com os filhos, né? Porque a mãe alegou, acredito que violência doméstica, e foi embora. Ele falou que teve um caso desse aí. E aí, gente, teve uma decisão recente no IBDFAN, que foi daqui do nosso estado. As crianças foram levadas para o Paraná, foi constatada a alienação parental e o direito de visitas ampliado, né? Então, olha aí o judiciário funcionando, né? Professoras, nós chegamos já no final da hora, mas eu vou pedir licença à Mariana da extensão para a gente se estender mais um pouquinho, porque tem algumas perguntas, né? A Ana Paula já pediu para que vocês respondessem a elas, mas assim, eu estou bem inquieta, vou abrir mão da minha palavra aqui, porque eu estou ansiosíssima para falar, mas aí depois a gente pode fazer uma segunda edição. Mas, basicamente, o que eu gostei bastante da fala da professora Emanuela é chamar a atenção à falta de estrutura do Estado, né? Quando ela se disse, quando o ITEP funciona, a gente quer fechar os olhos e sair correndo, né? Faz de conta que isso não existe na vida real. Mas, assim, eu fui por muitos anos defensora no interior, e realmente, quando tinham casos desses de violência, a conselheira tutelar, os conselheiros tutelares eram os olhos, as mãos, era tudo, era assim, era a salvação da cidade, né, praticamente. E elas ganhavam um salário mínimo, mas gastavam isso ou mais para fazer as diligências, ou seja, era uma coisa bela, né, de caridade mesmo. E quando elas olhavam para mim e diziam, doutor, e agora? Eu disse, agora não tinha família extensa, não tinha estrutura estatal, ou seja, imagine um pai violento, uma mãe que deixava a criança em abandono, sem ninguém, e não tem estrutura do Estado para deixar essa criança adolescente. Então, a gente olhava uma para outra e não sabia o que fazer, porque realmente não tinha como acolher aquela pessoa em situação de risco, né? Então, é bem grave. Mas indo aqui para a pergunta de... Aquele caso da menina de 10 anos, que ela acabou abortando, né? Que saiu nas mídias sociais. O pai da menina estava preso, que a gente não sabe ao certo pelo que foi. A mãe dela tinha morrido, estavam com os avós que permitiam a violência, o estupro praticado pelo tio. E aí, para onde vai essa criança agora? Se a própria família, ela não tinha pai nem mãe, assim, já que estavam presos em mãos, e assim, os avós permitiam o estupro do tio, para onde vai essa criança? Já que ela não tem... Quem vai ser dessa família extensa? Quem vai ser dessa família extensa que tem afinidade e a proximidade para exercer essas responsabilidades quanto a essa criança, né? Porque normalmente já havia um afastamento, né, professora, como você ressaltou. Então, só para a pergunta de Ana Paula, ela perguntou o seguinte: gostaria de saber sobre a penalidade para o agressor. Vi um caso próximo em que o homem agrediu a mulher e o filho ao ponto dela desmaiar. Ele foi preso, mas só ficou uma semana, já estava em liberdade, inclusive morando com a vítima. O que vocês podem me dizer sobre uma situação como essa? É a mulher que, violentada, aceita, né? Ela aceita a violência patrimonial, né, Alice? Ela está subjugada, muitas vezes não tem renda, ou até mesmo a violência psicológica faz com que ela não consiga se libertar daquilo, né, também. Com certeza. E, assim, a questão da pena, eu gostaria de deixar claro uma coisa: a lei de violência doméstica, ela não traz crimes, ela não traz um crime específico. Então, a pena vai ser a pena do Código Penal.
vai ser aumentada em virtude de ter sido por uma relação de violência doméstica, certo? A grande importância da lei de violência doméstica em relação à questão das medidas protetivas que visam resguardar, levar essa mulher e essa família para uma casa-abrigo, fornecer assistência gratuita, educacional, de saúde, para essas mulheres em situação emergencial, mas ela não traz crimes. Então, a pena vai ser a pena do próprio Código Penal. Então, o que acontece muitas vezes é que essa mulher, ela é violentada, e aí depois ela vai perante o juiz e diz, olha, eu menti, eu não fui violentada, uma semana depois a pessoa é solta. Inclusive, a Lei Maria da Penha, quando ela foi criada, era uma ação penal pouca condicionada à representação. Ou seja, era necessário que a vítima representasse para que o processo prosseguisse. E toda ação que necessita de representação, a representação pode ser retirada. Ela pode chegar perante o delegado ou perante o promotor e dizer, não, eu não quero mais que continue. Meu marido, embora ele tenha feito isso, eu não quero mais que o processo prossiga contra ele. E aí o Supremo Tribunal Federal violou todas as normas existentes em matéria de separação de poderes e disse, não, agora não vai ser mais ação penal por condição da representação, vai ser ação penal pública incondicionada. Então, independentemente da mulher querer prosseguir ou não com a ação, ela vai seguir. Por quê? Porque ele estava vendo que muitas vezes as mulheres eram, mesmo o agressor preso, elas eram obrigadas pela família do agressor ou por ele mesmo por meio de recados para, como poderia dizer, tirar o processo, tirar a representação em relação ao agressor. Então, assim, a questão da pena, ela é falha, mas muitas vezes pela ausência de provas para demonstrar aquela realidade. Não necessariamente porque a lei é ruim, porque a lei é do Código Penal. É o crime de homicídio, crime de lesão corporal, crime de tortura, crime de maus-tratos, crime de estupro, e por aí vai. Só que com a pena um pouco aumentada em virtude da situação de violência doméstica, certo? Então, a questão aí é realmente falta de provas, que é o grande problema que a gente tem hoje no processo penal. Aí, o contexto de violência também, que faz com que essa mulher não se ajude, né? Não é, Alice? A dependência econômica, a dependência psicológica, a falta dessa assistência do Estado, possam ficar temporariamente, ou até mesmo, tem mulheres que não têm família na cidade, não têm emprego, então elas ficam reféns daquela pessoa, e tem mais a ameaça de morte, né, de feminicídio, e muitas vezes eles conseguem um intento, quando eles ameaçam, eles conseguem, porque eles sabem, conhecem a rotina, eles sabem onde ela vai, eles sabem quem são os amigos da mulher, passou a vida inteira com ela, sabe onde ela anda, ela não vai ter um segurança armado, né, 24 horas, a polícia, ela vai, a partir do momento em que a medida protetiva, ela for descumprida, chega e há prisão em flagrante, não é isso, professora Alice? Exatamente. Mas aí é que está. Existe essa vigilância 24 horas? Não, e outra coisa, se ela depois disser, eu amo, eu não quero, eu dei uma, como elas costumam dizer, quando elas chegam no escritório, eu dei uma cadeia nele, mas eu amo, eu só queria que ele aprendesse a lição, para não ficar por aí vagabundando, desculpa as expressões, para não ficar por aí com um e com o outro, eu quero que, eu dei a cadeia nele, mas ele vai voltar para mim, foi só uma lição, agora o solte. Complicado. São um caso rápido. Teve um caso que um dos meus clientes, ele deu um tiro no joelho da mulher, a mulher foi para lá, ela passou por várias cirurgias, eu não sei como é que ela anda hoje, porque, enfim, fez várias cirurgias, mas ela mandou o recado, ela foi ouvida ainda no hospital, que o pessoal foi para lá ouvi-la em loco, enfim, e ela disse, não, eu disse que foi ele porque ele estava querendo me deixar, foi um assalto. O promotor olhou para a cara dela e disse, fulana, pelo amor de Deus, diga que foi ciclano para a gente poder prosseguir com esse processo. Ela disse, não, foi um assalto. Ele jamais faria isso comigo porque ele me ama. E aí, como é que se prossegue um processo desse? Ele foi solto. Professora, Geniele fez vários comentários altamente pertinentes aqui no chat sobre guarda compartilhada, sobre, enfim, a falta de equipe disciplinar, mas esse último, Geniele, foi brilhante. Ela fez o seguinte, a dependência afetiva criada no relacionamento abusivo, né, há uma extrema necessidade de uma assistência multidisciplinar. Então, na verdade, ela não tem poder de discernimento. Para mim, uma fala do direito civil, ela é inimputável, né, Alice? Uma mulher dessa, né? Ela está subjugada, literalmente, né, e aí, é bacana aqui também
uma das nossas alunas, ela trouxe aqui uma perspectiva religiosa, né, Nídia? Ela disse assim, professores, uma realidade agravante dentro da relação adoecida ocorre também no âmbito do universo religioso, né, onde muitas vezes as mulheres são incentivadas, ou seja, são N fatores dentro desse contexto que faz com que essa relação adoecida, ela seja mantida, né, e aí, por exemplo, algumas religiões dizem que ela é obrigada a manter aquele casamento, né, e aí ela é melhor para a família, é melhor para os filhos. Aguardando, né, amiga? A mudança. Bem, gente, mas eu vou falar, tem pessoas que eu conheço que não tem fator religioso, não tem fator patrimonial. Inclusive, essa que levou o tiro, enfim, o rapaz, ele tinha um emprego, realmente, eu não vou dizer de onde é que ele trabalhava, mas ela ganhava mais do que ele. Então, assim, não era nenhum fator patrimonial. Era dependência psicológica. Eu acho que é quase inimputável mesmo. Só para terminar, na década de 90, eu vi na Delegacia da Defesa da Mulher uma mulher que perdeu a orelha. O homem mordeu a orelha e ela levou o pedacinho da orelha para a delegacia. E continuou com ele. Lesão corporal de natureza. Gravíssima, grave. Grave se não tiver causado nenhum dano estético. Se tiver causado um dano estético potencial, lesão corporal gravíssima. Gravíssima, pronto. Eu acredito que ela não perdeu a audição. Olha, não viu? Então, mas se foi dano estético visível e assim, e que gere horror, é lesão corporal gravíssima. Gravíssima, porque ela ficou sem orelha, a bichinha. Professora, os alunos estão pedindo aqui mais debates como esse, mais debates, né? Que tal, sei lá, uma vez no mês, juntar aí o civil e o penal e fazer uma aula em conjunto. Olha aí a disciplinariedade, como dá certo. As professores de terceiro ano, as professores de quarto ano. Gente, gostaria de registrar a presença do professor João Batista, não sei se ele ainda está na sala, mas aí, né, abrilhando a nossa tarde com a presença. E eu gostaria de dar a palavra a vocês, professoras, para fazer o encerramento e já de pronto agradecer pela tarde de aprendizado. Professora Nelice, né, que começou. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que, assim, a interdisciplinariedade é a chave para o conhecimento crítico e para que o raciocínio jurídico ele seja completo, porque, assim, na verdade, muitas vezes eu estou dando aula de direito penal, aí entra direito empresarial, entra direito civil, entra direito tributário. Muitas vezes eu recorro, às vezes Lenice me ajuda aí direito tributário, porque eu não sei nada de direito tributário, e eu preciso falar sobre direito penal tributário. E eu acho que esses eventos tanto engrandecem, os alunos, como, assim, o nosso próprio aprendizado entre professores. Então, assim, eu só tenho a agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar participando dessa instituição que tão competente como a UniRN. Eu também queria agradecer esse momento. Sim, agradecer, desculpa, Emanuele, a presença de Ana Cristina, de Letícia, de Adriana, de João Batista, de Úrsula e de todos que vieram prestigiar. E seria bom até que essa questão da interdisciplinariedade abrangesse também as meninas na área de psicologia, né? Exatamente. Nós já fizemos um momento interdisciplinar com a professora Maria Fernanda, né? A gente até pensou nela quando foi falar sobre esse tema, não foi não, Nelice? Foi. Agradecer também esse momento. Pouco tempo, né, Emanuele? Pouco tempo. A presença de todos os professores, me senti muito honrada. Acredito que essa tarde foi muito produtiva nas nossas discussões. A interdisciplinaridade vai fazer com que o profissional do direito ele fique mais preparado, porque gente, não chega coisa fácil para a gente, não, nos escritórios, viu? Chega bomba. E a gente ver e tem que olhar para o cliente, tem que realmente instruir, porque é assim que a gente vê que esses 5 anos, de fato, foram 5 anos super importantes para a nossa vida, para a nossa carreira, não é? Para tudo que a gente faz. Então, eu me sinto muito feliz, né, por essa tarde de hoje ter sido tão proveitosa e tanta gente ter participado, aos alunos, meus agradecimentos, vocês são tudo para nós, viu, meninos? Vocês são tudo para nós, não é verdade? É verdade. Obrigada, professoras. E aí, a Aline aqui já colocou uma dica da gente fazer uma rodada de casos práticos que eu amei. Vamos pensar. Prezados alunos, então, nós encerramos agora o nosso evento, agradecemos a presença, os comentários, né? As professoras, elas vão receber aí os elogios de vocês aí durante a palestra, né? Normalmente não dá para acompanhar tudo, né? Espero que vocês tenham preenchido o formulário, né? Para
para o nosso questionário de satisfação, é muito importante, né, até para que a equipe de extensão, ela possa promover outros eventos, né, que nós da coordenação e os próprios docentes possam sugerir, né, novas atividades como essa, tá certo? E agradecemos a presença, e uma boa tarde para os que têm aula ainda à noite, e uma boa noite. Tchau,